Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a este canal Pegue a Visão. Hoje teremos uma aula super interessante que tem a ver com o módulo de um número real. O que é o módulo do número real? O conceito diz o seguinte: eu tenho um módulo de x, vai dar o x se o meu x for um número maior que zero. Sabemos muito bem que o número maior que zero é um número positivo. Se o nosso x for zero, vai dar o próprio zero. Agora, e se o meu x for um número menor que zero? Sabemos muito bem que o número menor que zero é um número negativo. Então ele sai dentro do módulo e encontra-se com esse sinal menos. Conjugamos e ele fica positivo. Vamos a um exemplo prático disso. Módulo de 6. Note que o 6 é um número maior que zero. Se ele é maior que zero, a resposta é o próprio 6. É o que a definição está aqui a dizer. Agora, o módulo de zero vai dar o próprio zero. Módulo de menos 3. Note que o menos 3 é um número menor que zero. Se ele for menor que zero, ele sai dentro do módulo e encontra-se com um sinal negativo. Ficamos com menos, tirando aqui o menos 3, e conjugamos este sinal e fica ele positivo. Módulo de menos 4. Já que o menos 4 é menor que zero, ele vai sair, vai encontrar-se com um sinal menos, e conjugado isso, gera-nos um número sempre positivo. E faz todo o sentido. Módulo de um número, mesmo sendo negativo, sempre vai ser positivo. Por que razão? Conceito da oitava classe. O módulo de um número é distância. Não existe distância negativa. A distância sempre vai ser ela positiva. Um exemplo prático também que vai nos ajudar muito, que é avaliado no exame da divisão. Por exemplo, o número 1 de 2023, 2022, trouxeram-nos isto. Módulo de raiz de 3 menos o 2. Presta muita atenção, jovem. É muito importante entender o que está acontecendo aqui. Sabemos muito bem que isto aqui está dentro do módulo. Temos que garantir que a resposta sempre seja ela positiva. O que é que vamos fazer aqui? Nós vamos comparar esses dois valores. Qual deles é maior? O maior sai com o sinal positivo e o menor com o sinal negativo. Se eu for comparar a raiz de 3 e 2, qual deles é maior? A raiz de 3 não é perfeito, mas a raiz perfeita é 1. A raiz de 3 vai dar 1 qualquer coisa. Comparado com 2, esqueça o sinal, comparado com 2, o 2 sempre vai ser maior. Então, o maior sai sempre com o sinal positivo e o menor com o sinal negativo. De modo que essa diferença nos garanta um resultado sempre positivo, porque sai dentro do módulo e o módulo nunca vai trazer uma resposta negativa. Um outro exemplo prático disso, temos aqui raiz de 7 menos 3. Temos que comparar esses dois números. Qual deles é maior? Observe que raiz de 7 é imperfeito. Ele está próximo de raiz de 4, que é perfeito. Raiz de 4 vai dar-nos 2. Então, consequentemente, o 3 ele vai ser maior que raiz de 7. Se o 3 é maior que raiz de 7, o 3 obrigatoriamente deve sim sair com o sinal positivo, que vai ficar aqui 3, e o menor sai com o sinal negativo. De modo que essa diferença sempre traga uma resposta positiva. Por que razão fizemos isso? Porque já sabemos que está a tirar um valor dentro do módulo. O módulo sempre vai trazer uma resposta positiva. Um outro exemplo disso, temos aqui menos 4 mais raiz de 7 menos o 9. Ok. Menos 4 dentro do módulo mais raiz de 7 menos o 9. Sabemos muito bem que o módulo de menos 4 é o próprio 4. Mas, agora temos que prestar atenção neste exercício aqui. Porque raiz de 7 e 9, qual é o maior número? Está claro que o 9, comparado com raiz de 7. Raiz de 7 está próximo de raiz de 4, que dá 2 qualquer coisa. Então, raiz de 7 é 2 qualquer coisa. Então, ele é menor em comparação com o 9. Então, o 9 ele vai sair com o sinal positivo e o menor sai com o sinal negativo, que ficamos aqui com raiz de 7. Já que aqui é uma adição, não vai mudar nada ao conjugar no sinal. Então, ficamos com 4 mais 9 menos raiz de 7. Isto aqui vai nos dar aqui 13 menos raiz de 7. E esta aqui é a resposta final. É muito importante que o cara estudante entenda que nós temos que verificar qual dos números é maior.
para que ele saia com um sinal positivo e o menor com um sinal negativo, para que esta diferença sempre traga um resultado positivo, porque sai dentro de um módulo e o módulo de um número nunca vai ser negativo. Agora, let's go! Vamos lá falar um pouco sobre distância entre duas abscissas. Tenho aqui uma reta real. Esta é uma reta real. Temos aqui uma abscissa inicial e aqui uma abscissa final. E nós pretendemos calcular a distância que reside entre essas duas abscissas. Como é que vamos achar a distância? É muito simples. Recorda, jovem, a distância nunca vai ser negativa. Então, temos aqui x final menos x inicial sendo igual à distância que nós estamos à procura. E não é obrigatório começar com x final. Eu posso iniciar mesmo com o x inicial menos o x final, vai ser igual à distância que nós estamos já à procura. A ordem desses elementos não vai afetar o resultado. Por que razão? Porque o módulo vai garantir que essa distância sempre traga-nos um resultado positivo. O exame de admissão tem hábito de nos pedir para pegar uma linguagem coerente e passar para uma linguagem simbólica. Por exemplo, exemplo número 1. Dois números distam 2 unidades, sendo um deles 4. O enunciado diz que dois números distam 2 unidades, sendo um deles 4. Como é que nós vamos pegar isso aqui, que está na linguagem corrente, e passarmos para uma linguagem simbólica? É muito fácil. Lembre-se sempre da forma da distância. Esta forma, o menos é da forma da distância. Dizem que dois números distam 2 unidades. Distam 2 unidades. Então, o 2 é da distância entre esses dois números. Então, ficamos com módulo. Módulo vai ser igual. Vamos ter aqui 2 unidades. 2 unidades é a nossa distância. Então, vou colocar aqui 2. Agora, sendo um deles 4. Um deles é 4. E o outro, nós conhecemos? Não. Mas, deram-nos um deles que é 4. Então, esse que nós conhecemos, colocamos aqui 4, menos, que é o menos da forma da distância, menos o número que nós não conhecemos, que é o x. Então, isto aqui é a linguagem simbólica desta afirmação, que está numa linguagem corrente. Dois números distam entre si 2 unidades. Então, 2 unidades é a nossa distância. Então, a distância fica no segundo lado da igualdade. Um outro exemplo é este aqui. Dois números distam entre si 5 unidades, sendo um deles 3. 5 unidades, eu tenho que lembrar sempre que 5 unidades é a distância. Então, ficamos aqui com 5, que é a nossa distância, que são as unidades. Agora, sendo um deles 3. Ok, um deles é 3. Então, vou colocar aqui 3 menos. O menos é da forma da distância. Recorde sempre disso. Menos o número desconhecido, que vai nos dar 5. Então, dois números distam entre si 5 unidades, sendo um deles 3. Então, aqui está o número menos o desconhecido. A distância dessas duas abscissas sempre vão gerar 5. É muito importante ir à sala de exame tendo domínio desses conteúdos. Caso contrário, vai arder no próprio exame. Então, é muito importante pegar uma linguagem corrente e passar por uma linguagem simbólica. Agora iremos falar sobre equações modulares. É um assunto bem simples e vamos a isso. Temos aqui módulo de x sendo igual a A. Módulo de x sendo igual a A. Isso aqui para resolvermos é muito simples. Agora, retira o x do módulo, diz que é igual a menos A. Ou x vai dar A. Por que razão fizemos isso? Um exemplo prático. Eu tenho x menos 3 sendo igual a 5. Lendo isto aqui, eu tenho que módulo de x menos 3 vai dar 5, né? Um número x, né, dista 5 unidades de 3. Essa é a leitura desta informação aqui. Um número x dista 5 unidades de 3. Olha, pegando isto aqui, numa reta real, nós temos uma visão do que vai acontecer. Olha, esse número x é o número que nós estamos à procura, nós não conhecemos. Então, sabemos que esses dois aqui têm uma certa distância. E o x que nós queremos saber, qual é esse número x que dista 5 unidades de 3?
Então vou colocar aqui 3. Qual é a distância que nós vamos percorrer? São 5 unidades. Só que nós não sabemos se a pessoa vai para a esquerda ou para a direita. Então vamos percorrer 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então aqui ficamos com 4, 5, 6, 7, 8. Aqui ficamos com 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Então o nosso x vai ser menos 2 ou x vai ser 8. Então a pessoa, esse nosso x, ele pode ser menos 2 ou pode ser 8. São esses dois números que têm 5 unidades de distância com 3. Então, isso aqui é exatamente o que nós estamos a dizer aqui. É tipo, x vai dar menos a ou x vai dar a. Pegando essa equação aqui que nós resolvemos da forma geométrica, nós podemos também resolver da forma analítica. Fica muito simples. Posso pegar este x menos 3 sendo igual a 5. Vou ficar x menos 3 vai dar menos 5, ou x menos 3 vai dar nos 5. É o que nós estamos a dizer aqui. X vai dar menos 5 mais 3, ou x vai dar 5 mais o 3. Ficaremos agora com x sendo igual a menos 5 mais 3 dá-nos menos 2, ou x vai dar-nos 8. Foi exatamente o que nós deixamos aqui na fórmula geométrica. Então, se eu tenho o módulo de x sendo igual a uma equação modular, recorde sempre que se o a aqui for um número maior que 0, o a é um número maior que 0, a resolução é esta. Ficamos com x igual a menos a ou x igual a a. Vamos pegar aqui mais um outro exemplo prático disto. Temos que aqui, módulo de 2 vezes de x menos 1 sendo igual a 3. Note que o nosso a aqui é um número maior que 0. Então ficamos com 2 vezes de x menos 1 sendo igual a menos 3, ou 2 vezes de x menos 1 sendo igual a 3. Ficamos com 2 vezes de x, este 1 passando para cá fica ele positivo. Então ficamos aqui com menos 2. O nosso x, o 2 está a multiplicar, passa ele dividindo. Então isso vai me dar menos 1. E aqui ficamos com 2 vezes de x. Este 1 aqui passa para o segundo membro, ficamos logo com 4. Então x vai nos dar 4 sendo dividido por 2, que passou a dividir, ficando aqui com 2. Então a nossa solução seria menos 1 e 2. Se quiser verificar que de fato esta é a solução, é só pegar o menos 1 e colocar no x. Ficamos com menos 1 multiplicado por 2, que vai dar menos 2. Menos 2 menos 1 vai dar módulo de menos 3, que gera de fato o 3. Então, de fato, menos 1 é a solução dessa nossa equação modular. Isso é... Ok, agora temos que o módulo de x vai dar 0. Se o módulo de x vai dar 0, é muito mais fácil. Por quê? Se o módulo dá 0, quer dizer que a distância é nula, não se percorreu nada. Isso fica só x sendo igual a 0. Um exemplo prático para esta situação. Eu tenho módulo de x menos 4 sendo igual a 0. A distância é 0. Retira o módulo, só ficas com x menos 4 sendo igual a 0. Então o nosso x vai assumir 4 e esta é a resposta. Um outro exemplo prático disto, tendo aqui x ao quadrado menos 4x mais 3 sendo igual a 0. Este módulo é igual ao 0, a distância que foi percorrida é nula. Retira o módulo e resolve isso normalmente. Ficamos com x ao quadrado menos 4x mais 3 sendo igual a 0. x1 e x2 são as raízes dessa equação que nós temos que achar. Existem várias formas de fazer isso. Tu pode usar a forma de Bhaskara ou pode usar aí soma e produto. Mas isso aqui é uma equação bem conhecida, que as raízes são 1 e 3. Então a raiz dessa equação, 1 e 3, é que zeram essa equação. Então a nossa solução aqui seria 1 e 3. Se tiverem dificuldades em resolver equações do segundo grau, é só dar aí um sinal, um comentário. Nós queremos gravar uma aula que tem a ver com equações do segundo. Ok, nós já vimos equações modulares, tipo x igual a a e o a é maior que 0, nós vimos já o primeiro conceito. E vimos módulo de x sendo igual a 0, também já vimos isso. Mas há situações em que o módulo de x ele vai ser igual a e este mesmo a é um número menor que 0. Se isso acontece, não é para sofrer, fica mais simples, porque o módulo de um número nunca vai ser igual ao número negativo. Então você vai dizer que x pertence ao conjunto
vazio. O vazio escreve-se assim ou assim. Então, ou isto aqui quer dizer que é vazio. O módulo de um número nunca vai ser igual ao número negativo. Estou a dizer que a distância é negativa. Isso não pode acontecer. Então, x pertence a vazio. Em exame me pergunta isso, x menos 2 igual a menos 3. Não é para sofrer. Diga x pertence a vazio. Porque o nosso x, o nosso a, nesse caso, é um número menor que zero. Se fosse maior que zero, nós tínhamos o primeiro conceito que nós já vimos. Agora, o nosso a é um número negativo, então a resposta sempre vai ser vazio. Então, caro estudante, há situações que não há necessidade de calcular nada. A resposta sempre vai ser vazio. Uma outra situação aqui, por exemplo, temos módulo de x mais 3 sendo igual a menos 4. Já que menos 4 é menor que zero e o módulo igual a menos 4, tu responde x pertence a conjunto vazio. Agora diga aqui, 2x ao quadrado menos 3x mais 7 sendo igual a zero. 2x ao quadrado menos 3x. Eu pego esse 7, passo para o segundo momento, ficamos com menos 7. Vou prosseguir aqui? Não, porque o módulo nunca vai ser igual ao número negativo. Então tu vai responder x pertence ao conjunto vazio. Então é uma situação que sim, pode aparecer no exame e de fato aparece. Então tu vais responder sempre que x pertence a vazio, porque nunca teremos uma distância negativa. A distância sempre vai ser ela positiva. Agora vamos lá para uma outra situação em que é possível se depararmos com ela no exame da admissão ou mesmo no exame da 12ª classe. Eu tenho aqui 3 vezes o x menos 1 sendo igual a x menos 2. Observe que temos aqui uma expressão que está fora do módulo. Esta variável pode assumir valores que façam com que isso exista como módulo, assim como não. Vamos lá supor que esse x assume menos 2. Menos 2 para o x e esse menos 2 dá menos 4. Módulo de menos 4 existe? Não, a distância nunca pode ser negativa. Então, para resolvermos isto aqui, a primeira coisa que nós temos de fazer é condicionar. Então, condição. Nós colocamos aqui condição. Essa expressão que está fora do módulo, x menos 2, é obrigatório que seja maior ou igual a zero. X tem que ser maior ou igual a 2. Então, a nossa solução deve sim estar nesse intervalo, um número maior que 2 ou o próprio 2. Agora, vamos lá resolver isso. Ficaremos com 3x menos 1 fora do módulo, sendo igual a menos x menos 2, ou 3x menos 1 sendo igual a x menos 2. Então, agora, ficamos com 3x menos 1, distribuindo somalmente, ficamos com menos x mais 2. Esse x está negativo, passa para o primeiro membro, ficamos com 4x. Este membro aqui passa para cá, ele fica positivo, então ficamos com 1 mais 2, que nos dá 3. X vai dar 3 sendo dividido por 4. Ou, aqui vou passar o x para o primeiro membro, ficamos com 3x menos o x, sendo igual a menos 2. Este 1 está negativo, passa para cá, fica positivo, mais 1. Ficamos com aqui 3x menos x vai me dar 2x. Menos 2 mais 1, ficamos aqui com menos 1. 2 está multiplicado, passa a dividir, ficamos com menos 1 sendo dividido por 2. E já resolvemos a nossa equação. Mas espera, o 3 sobre 4, o menos 1 sobre 2, nós temos que verificar se está sim ou não dentro da nossa condição de existência. Note que o nosso x tem que ser um número maior ou igual a 2. O menos 1 sobre 2 está neste intervalo aqui? Está claro que não. Ele está fora deste intervalo. Então, menos 1 sobre 2 não pode fazer parte da solução, porque está fora da nossa condição de existência, da nossa equação modular. E agora, 3 sobre 4. 3 sobre 4, isto é 0 qualquer coisa. 0 qualquer coisa não está nesse intervalo. Se não está nesse intervalo, também não pode fazer parte da nossa solução. Então, ambos não fazem parte da nossa solução porque não se encontram dentro da nossa condição de existência. Então, qual seria a resposta? X pertence ao conjunto vazio, porque nenhum deles aqui está dentro da nossa condição de existência. Então, sempre que a variável x estiver fora do módulo, há uma necessidade sempre de nós
condicionados, essa expressão, de modo que assuma valores que vão fazer com que isso exista como um módulo. E chegamos ao final da nossa aula, que falava sobre o módulo. Nós vimos sobre o módulo, vimos sobre distância entre duas abscissas e falamos sobre equações modulares. Então assistam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e fiquem bem atentos porque esse canal vai lançar videoaulas e aulas práticas que envolvem equações e ainda faltam inequações modulares. Não se esqueça disso, esses conteúdos são muito avaliados no exame da admissão nacional, também no exame da 12ª classe. Então faça isso, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e comente sobre o que você entendeu ou não entendeu nesta aula. Até o próximo vídeo.